Opa, tudo bom, Marcelo? Fala, meu camarada, tudo tranquilo e você? Tudo bom, graças a Deus. E aí, como é que estão as coisas? Tranquilo, tudo adaptado, novas rotinas, novos projetos e a gente não para. Vai produzindo outras coisas. Tudo tem jeito. É isso aí, né? Esse é o segredo, né? A pessoa que é mais malhável sempre vence no final, não é isso? Com certeza, PNL pura. Show de bola. Então, ó, galera, para quem não conhece aí ainda um pouquinho do Marcelo, vou pedir para ele se apresentar, né? Mas antes, quero deixar aqui a minha consideração, meu agradecimento por ele ter aceitado o convite de estar aqui comigo fazendo essa live. Eu acho que ele já sabe um pouquinho quanto eu admiro ele como profissional, como professor. Foi um cara que me ajudou muito aí na minha jornada. Um momento que eu estava muito perdido, solicitei a ajuda dele, a gente fez um processo de coaching, me ajudou muito a dar uma guinada aí na minha vida. Então, eu não tenho palavras para expressar o quanto sou grato por esse cara, que eu me espelho muito. E daqui a pouco falei que para ele que em breve a gente vai estar dando treinamento aí. Eu vou estar do lado dele dando treinamento junto. Então, fala um pouquinho aí para gente, Marcelo, da sua história, né, na PNL, o que fez você chegar aqui, para a gente estar aqui hoje batendo esse papo. Primeiro, é sempre um prazer, meu camarada. Sempre bom colaborar, sempre bom estar contigo. Muito legal ver o teu crescimento, quanto que você está arrebentando agora. Aquele cara que um dia encontrei há um tempo atrás e a mudança total tá sempre agora fazendo aquilo que você gosta, que é o fundamental. Isso pra gente do lado de cá, cara, não tem preço. É o melhor presente que a gente recebe na vida nesse trabalho. Em matéria de PNL, a PNL surgiu na minha vida em 2008. Eu estava fazendo já minha transição de carreira para essa área de coaching, treinamento, desenvolvimento. E aí veio essa parada de PNL. O que que eu faço com isso? Eu como passo no cabelo, eu faço o quê? Eu falei, eu vou estudar esse negócio para ver se eu gosto, para ver se agrega alguma coisa. Moral da história é que quando eu entrei eu gostei tanto. Eu fiz a minha primeira formação no INAP, onde eu dou curso até hoje lá, onde a gente se conheceu. E quando eu entrei lá, eu conheci, gostei tanto que eu acho que eu fechei o pacote inteiro até o treino. Eu falei, faz logo um desconto aí para mim que eu vou fazer essa parada até o final lá. E a moral da história é que eu entrei para agregar coisas na minha transição de carreira, que eu já dava treinamento, fazia trabalhos de coaching em empresa, e acabou virando uma área paralela da minha vida. Então, desde 2009 eu dou formação de PNL em todos os níveis, fui aumentando as formações do practitioner para o master para o trainer, formação de PNL, formação de hipnose, formação de coaching, e estamos aí juntos nessa vida de desenvolvimento humano. Mas acho que a base é que a gente está sempre aprendendo, né? Isso é que é o legal. Quem ensina aprende duas vezes, como o nosso mestre Jairo fala sempre. Então a gente aprende muito mais quando a gente está ensinando, e para ensinar a gente tem que se manter em dia. Então, acho que o melhor benefício desse, o segundo melhor benefício, o primeiro é ver as pessoas como você crescendo, fazendo seu caminho, se desenvolvendo. E o segundo é perceber que a gente está sempre aprendendo, cara. Todo dia é um dia de aprendizado e não tem preço nisso. Em qualquer área da vida. Hoje o nosso tema vai ser saúde, mas o que realmente me encanta na PNL é que ela serve literalmente em qualquer área, para tudo. Porque é como a gente funciona. Não é sobre alguma coisa específica de uma área específica. Você aplica onde você quiser. Esse é o principal. Legal, maravilha. E você já fez aí um gap, né, para a primeira pergunta que eu vou lançar. Então, ó, galera, só para alinhar com vocês, eu não preparei roteiro nenhum, tá? Eu não preparei script nenhum, porque essa live ela não é minha, ela não é do Marcelo, essa live é nossa. Então, eu quero que vocês ditem aí para a gente como é que vai ser a live. Então, vocês vão mandar as perguntas, vocês vão botar o que vocês querem saber, e a gente vai estar aqui, eu vou estar passando para o Marcelo e ele vai estar respondendo para a gente, tá? E eu quero alinhar com vocês o seguinte: se vocês conhecem o Marcelo, sabem a qualidade, o conteúdo que ele vai passar aqui para a gente, porque ele é um cara que sempre entrega o máximo que ele pode. Clica aqui, ó, nessa setinha, compartilha com uma pessoa, pelo menos. Uma pessoa especial que você acha que precisa ouvir esse conteúdo. Se você acompanha minhas lives, sabe que eu estou sempre procurando dar o melhor aqui, trazer o melhor para você crescer, se desenvolver, melhorar a sua saúde. Também clica aí, ó, compartilha com uma pessoa, pelo menos. E se quiser também, fica à vontade para apertar à vontade os coraçõezinhos, tá? E para quem não conhece, né, às vezes a gente fala de PNL, a gente já está tão acostumado nesse mundo
e parece algo normal, mas a gente esquece que tem muitas pessoas que não conhecem. Então, Marcelo, fala um pouquinho para a gente aí o que que é PNL, como ela se aplica na nossa vida e para que que ela serve, né? Dá uma resumida que eu sei que se deixar tu fica aí 3 horas falando. Pode deixar. Primeiro um beijão, tô vendo aqui as pessoas entrarem. O Maurício, que eu não vejo há um tempão, um abraço, meu amigo Maurício. Tô vendo a Andressa entrar aqui. A Andressa hoje está me aturando 2 vezes, que eu já fiz uma live direta só exclusiva para a empresa dela. Ela já está aqui de novo. Obrigado pelo carinho, viu? Beijo na Silvana, que está aqui, que eu já vi, a Tâmara, e todo mundo que está entrando aqui, não deu para reconhecer todos. PNL é entender como a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, as nossas palavras funcionam produzindo a nossa realidade. Como é que eu combino o que está acontecendo aqui dentro com o que está acontecendo aqui e o que sai daqui? Essas 3 coisas criam a nossa realidade. Seja ela positiva, seja ela negativa, é a realidade que nós quisermos criar. E isso é que é o legal. A partir daí, a PNL criou uma série de técnicas e uma série de ferramentais para trabalhar em cada um desses pedaços e em outras partes. Eu estou resumindo aqui o básico da PNL, mas a base é como nós funcionamos. O que está acontecendo na minha cabeça? Isso está me ajudando ou está me atrapalhando? O que está acontecendo nas minhas emoções? Está me ajudando ou atrapalhando? Como é que andam meus comportamentos, minhas atitudes e minhas palavras? E que história esses comportamentos, essas palavras estão contando sobre mim? Isso é PNL, entender como a gente funciona. E quando a gente entende, a gente dá as vertentes da PNL, que pode ser a PNL, como é que a gente diz, raiz, né, da base, como pode ser as aplicabilidades, como a saúde, como a liderança, como a aprendizagem, como os negócios e por aí vai. Legal, show. Gostei do poder de sustentabilidade, né? Resumiu bem aí para a galera. Legal. E aí, gostaria que você falasse um pouquinho também, Marcelo, sobre como surgiu, né, a PNL, de onde ela surgiu e como é que vieram essas vertentes, né? Como você falou, hoje a gente sabe que tem um PNL voltado, por exemplo, você usa bastante para finanças, né, para mentalidade financeira, para saúde, para empresas. Fala um pouquinho assim para a gente de como surgiu a PNL e de onde vieram essas vertentes aí, mais ou menos. Resumidamente, aí os amigos que estão nos assistindo vão perguntando o que vocês quiserem saber mais, que aí a gente detalha. Até para nós falarmos daquilo que vocês querem, não o que está passando nas nossas cabeças aqui. A PNL surgiu na década de 70 com 2 caras, a história oficial. Vou contar a história oficial, tem as histórias oficiosas, mas essa fica para um outro momento. A oficial surgiu com Richard Bandler e com John Grinder. O Richard Bandler era aluno do John Grinder lá e ele chamou o John Grinder, que era especialista em linguística. O Bandler era muito bom em replicar coisas, em ver alguém fazendo algum padrão e replicar aquilo. Ele ganhava vida fazendo filmagens, fazendo transcrição de fita de terapeutas. Ele percebeu que ele conseguia replicar aquele padrão e ter um resultado. Então ele convidou o professor dele, o John Grinder, e vieram outras pessoas. Tem outras pessoas no processo, aí depende da linha da história que a gente vai. Mas em resumo, eles começaram a estudar como era esse processo. Um fazia um dia o processo do jeito que eles combinavam, o outro fazia e eles iam tendo o mesmo resultado. Isso foi se transformando num grupo de estudo, onde eles foram se desenvolvendo uma série de coisas que vai pegar muita base da psicologia, vai pegar muito TCC, terapia cognitivo-comportamental, vai pegar a base de autorrealização do Maslow, por exemplo, vai pegar Alfred Korzybski lá em O Mapa Não é o Território, que é o pressuposto principal da PNL, que é mostrar que a nossa realidade interna é diferente do mundo do que está acontecendo lá de fora. A partir dali, esse grupo foi se desenvolvendo e foram saindo os primeiros modelos. Uma das primeiras pessoas a ingressar nesse grupo foi o Robert Dilts, e o Robert Dilts foi o cara que mais abriu, vamos dizer assim, a PNL. Tiveram outros, mas o Robert Dilts, dentro do que a gente chama hoje de PNL, ele foi o cara que foi dando vertentes para a saúde, para a espiritualidade, para empresas. Ele começou a pegar aquilo e tirar da área unicamente da terapia e levar para outras aplicabilidades na vida. Então, dentro hoje do modelo de PNL, a pessoa mais famosa nisso é o Tony Robbins, que a maioria deve conhecer, mas ele já tem... A PNL hoje tem vários nomes para a mesma coisa. Tem condicionamento neuroassociativo, PNL, novo código, Design Human Engineer, tem neurosemântica. Cada um, depois desse tempo, cada especialista desses grupos que foram surgindo foram abrindo as suas vertentes e agregando alguma coisa. Isso para mim é o legal, que ver várias mentes pensando e dando aspectos diferentes a uma linha que para mim faz todo sentido. Então, resumidamente, foi dali. O Robert Dilts é o cara mais conhecido por abrir isso.
dentro do que a gente chama de mais de PNL mesmo. O Tony Robbins usa muito isso na fisiologia, mas ele criou mais a metodologia dele também. Legal, exatamente isso que você falou, né, Marcelo? Acho que o maneiro do PNL é que é um conceito, né? Então, é uma base onde, assim, em cima dessa base, você pode criar e modificar e usar da forma que você quiser, né? Então, por isso acaba tendo essa aplicabilidade aí enorme. E, galera, quero que vocês coloquem aí o que vocês têm de dúvida, de pergunta, coloca para a gente poder ir direcionando. A gente quer saber o que vocês querem saber, né? Essa é a pergunta que vale US$ 1 milhão, né? Então, vou começar com uma pergunta, já que o pessoal tá com dificuldade de mandar. Bota aí para mim nos comentários. Eu vou fazer duas perguntas. Então, a primeira eu quero saber o seguinte: o que você quer hoje? Coloca aí para mim o que você quer hoje. Pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser, sei lá, quero comer pipoca, sorvete, eu quero passear, ir na livraria, qualquer coisa. Coloca aí, o que você quer hoje? Então, o que será que o pessoal tá precisando agora, né? O que você quer hoje? O que você tem vontade agora, né? Nesse momento. Então, enquanto o pessoal vai colocando aí, né? Tem um delayzinho. Hoje a gente vai entrar também um pouco, galera, na questão da interferência que a PNL tem na saúde. É algo com que eu trabalho bastante, né? Eu uso muito com meus pacientes. E eu queria que você falasse também um pouquinho, Marcelo, para a gente, sobre como a PNL consegue ter esse efeito aí na saúde. Como é que a gente consegue, de repente, modificar uma dor, modificar uma doença, apenas trabalhando a nossa mente? Eu sei que é muito complexo, né? Mas tenta simplificar um pouco aí para a galera. Se eu fosse resumir, assim, aí eu vou trazer PNL na minha forma de trabalhar a área da saúde. Tem alguns outros encaixes nisso, e a partir dali eu vou abrir. Eu vejo muita saúde, eu chamo muito de saúde sistêmica. E essa saúde sistêmica tem pelo menos 8 aspectos. O primeiro deles é o nosso pensamento, a nossa mente, o que se passa na nossa cabeça. Segundo são as nossas emoções. Terceiro é a nossa fala, o que eu produzo como resultado nas minhas palavras. O quarto são os nossos comportamentos. O quinto vão ser a nossa alimentação, o que estou botando para dentro. O sexto vai ser a atividade física, o quanto que eu estou cuidando do meu corpo. O sétimo são relacionamentos em 3 vertentes. Relacionamentos pessoais, com instituições e com ambiente. E o oitavo é a espiritualidade. Todos esses aspectos, e aí para ir por baixo, que a gente pode abrir mais isso, eles interferem diretamente na saúde, de uma forma ou de outra. O que a PNL é bacana disso? Ela traz ferramentas para eu aprender a navegar na horizontal em todos esses aspectos. Por exemplo, se o meu pensamento está desregulado, se o meu pensamento está gerando muita ideia negativa, aquela ideia que tinha antigamente, pensa positivo, que parecia uma balela, na verdade as pessoas nunca não tinham também tanta ciência para explicar isso. Mas quando eu penso positivo ou negativo, pensamento é um impulso eletromagnético. Esse impulso vai virar uma química. Essa química vai ser liberada no nosso cérebro e dependendo do tipo de pensamento, a química vai ser diferente. Se o meu pensamento, por exemplo, nesse momento de pandemia, for um pensamento do que vai acontecer, eu estou sem dinheiro, eu vou perder o emprego, está tudo ruim, como é que pode piorar? Eu vou gerar, por exemplo, uma ansiedade. Mas o que é ansiedade? O meu pensamento está gerando impulso, isso vai se transformar em química, que vai liberar cortisol, vai liberar noradrenalina, por exemplo, no nosso organismo, vai deixar o nosso organismo rápido, o nosso organismo, quando ele entra com muito cortisol, ele entra com muita noradrenalina, ele vai pegar toda a nossa energia e vai botar na periferia, que é o correr, lutar, paralisar do nosso cérebro primitivo. Aqui eu estou resumindo, vocês vão perguntando aí. Quando ele jogar na periferia, o meu sistema de desenvolvimento, que a gente chama, e aí sistema de desenvolvimento é o sistema imunológico, por exemplo, ele fica pausado. O que vai acontecer? Repara se quando você tem uma carga grande de estresse, você não fica doente. Então, por exemplo, moral dessa história, só pegando o pensamento. Se o meu pensamento for para o negativo, ele vai conduzir a minha emoção, vai conduzir todo o meu processo biológico e vai enfraquecer meu sistema imunológico. Eu fico muito mais à mercê de uma gripe ou um coronavírus, ou seja o que for. Se a gente começar a estudar a nossa própria saúde, a gente vai perceber que aspectos da nossa emoção e do nosso pensamento nós precisamos melhorar.
E aí vai ser um monte de ferramental se a gente entrar na PNL. Como é que eu converso com o meu sintoma? Como é que eu alivio e mudo a minha dor? Como é que eu transformo aquela dor? Tem algumas técnicas que a gente tem até que tomar cuidado. Por exemplo, a técnica de tirar a dor é uma técnica que eu uso com muita prudência. Eu nunca tiro totalmente a dor da pessoa, mesmo que eu conseguisse com a permissão daquela pessoa. Porque a dor está me dando um sinal. Ela está dizendo que alguma coisa eu tenho que aprender, eu tenho que mudar no meu sistema. Se você burlar aquele sintoma, aquela causa vai aumentando e quando ela explodir, vai ser pior. Então a PNL é legal, que ela é uma baita ferramenta, um baita de um modelo para você entender isso tudo. Que o que está acontecendo aqui mexe aqui, que o que está acontecendo aqui sai por aqui, sai pelo nosso comportamento, que isso vai dizer o que eu como, porque se eu estou estressado, não vou comer um alface. Estou estressado, acho que eu vou comer uma alface com tomate, que eu vou me sentir mais tranquilo e sereno agora. Não, tu não vai. Você vai comer aquele doce que vai trazer para o teu cérebro a serotonina, que gera aquele bem-estar que você não está conseguindo produzir pelo teu tipo de pensamento. Então a gente consegue entender como esse sistema funciona realimentando o nosso estresse, realimentando o nosso problema ou realimentando a nossa felicidade, o nosso bem-estar e a nossa saúde da mesma maneira. Legal, perfeito, Marcelo, muito bem colocado. Olha, tiveram algumas pessoas aqui que responderam já. E aí, galera, para quem entrou agora, né, responde aí a pergunta. Para quem não respondeu também, responde aí o que que você quer hoje, tá? O pessoal aqui tá muito estudioso, Marcelo. Pode ser qualquer coisa, tá, gente? Pode ser um carro Quero do ler um ano, livro. um avião, né? Mas tiveram duas perguntas aqui, né? O pessoal está estudioso. Bom, uma falou o seguinte: eu quero aprender a lidar bem com minhas emoções. Foi a Maria. E a Andressa colocou: eu quero melhorar minha comunicação em público. É, Hum, então vamos aos poucos, né? Bom, aprender a lidar com as emoções. Então dá uma dica aí, Marcelo, para a Maria, como é que a PNL pode ajudar a lidar com as emoções. o primeiro ponto é reconhecer elas. O que está acontecendo dentro de você? É você trabalhar o que a PNL tem algumas gerações, e aí lá na terceira geração a gente começa a trabalhar a presença, que é a sua conexão com você. O que está acontecendo aqui dentro? É você aprender a respirar e ter consciência de você. Quanto mais consciência a gente tem, menos a gente vai ser levado por essas emoções. Quanto mais presente a gente fica, menos as emoções vão nos controlar. Por quê? Porque a emoção tem um disparo e ela vai subindo. É óbvio que tem coisas que são automáticas, tem gatilhos dentro de nós, de crenças que estão aqui, que vai apertar um botão e vai disparar uma resposta muito rápida. Mas muitas delas, elas vão acumulando e vão subindo. Se eu começar a ter consciência de onde ela começa, eu começo a esvaziar ela um pouquinho. E uma forma de esvaziar isso é você perceber olhar a pessoa como um espelho e ver assim, olha, o que está me incomodando no outro que eu tenho e que eu tenho que melhorar em mim. Então, por exemplo, sei lá, estou fazendo um projeto aqui com um parceiro e aí eu dei uma ideia, meu parceiro discordou e acha que é melhor outra ideia e isso me deixou zangado. Me deixou com raiva, por exemplo. O que essa raiva está mostrando de mim? Aí eu vou ver quantas vezes eu discordo das outras pessoas e quero levar para elas a minha ideia em vez de ouvir a dela. Aí você vai pensar, mas o que isso tem a ver com saúde e com emoção? Tudo. Se eu não souber lidar com essas emoções, elas vão sobrecarregar, elas vão gerar toda a química para gerar isso no nosso corpo. Então vamos imaginar, para ficar assim, mais didático, mas ao mesmo tempo mais viajante, que o meu corpo, a minha célula, está acostumada a receber bolinhas e quadrados. A bolinha são emoções positivas e os quadrados são emoção negativa. Imagina que meu sistema recebe 50 bolinhas todo dia e 5 quadrados, ou seja, 50 emoções positivas e 5 emoções negativas. Se eu estou passando hoje num momento difícil da minha vida, o meu dia não foi legal, naturalmente eu vou ter uma chuva muito maior de emoções negativas. Só que o meu sistema vai me proteger disso. Então vamos imaginar que no meu dia de hoje que não foi legal, vieram 30 quadradinhos que são os negativos e só vieram 10 bolinhas. Meu sistema está acostumado a 55, ele vai captar o máximo que tiver de positivo e vai negar tudo que seja acima de 5. Ele vai me proteger daquele ambiente. Qual é o problema disso? O problema é a solução, né? Vai depender se eu estou no negativo ou no positivo. Se todo dia o meu dia começar a ser ruim e eu não fizer nada com isso, o meu sistema vai se adaptar. Ele vai ler o ambiente e ele vai se adaptar. O que isso quer dizer?
que daqui a pouco ele vai entender, opa, mudou o meio, a gente tem que se adaptar. Então deixa entrar mais quadrado e menos bolinha. Aí daqui a pouco o meu pensamento está depressivo, por exemplo, está na ansiedade. A mesma coisa, indo para a pergunta ao contrário, quando a minha emoção é negativa. Não fica com raiva ou triste porque a tua emoção é negativa. Reconhece e anota. Quantas vezes eu tive essa emoção hoje? O que que gerou? Emoção, gatilho, o que estava acontecendo na minha mente? Faz uma anotação. Qual é a emoção? Raiva, gatilho. Fulano falou alto comigo, pensamento. Eu acho que o outro quer dominar o nosso projeto e quer fazer do jeito dele. Anota essas coisas. Passa um dia anotando isso. No final do dia, olha aquilo, escolhe um. Não precisa escolher os 50 que deu no dia. Um, e fala assim, o que eu faria diferente? Qual é a nova forma que eu quero agir? E amanhã o meu dia vai ser só para trabalhar em cima disso. Quando eu vou mapeando, o que eu estou fazendo inconscientemente? Trocando aquele quadradinho, que é um monte de coisa negativa, por bolinha positiva. Viajei aqui na bolinha do quadradinho, né? Mas na hora da noite aqui foi a parada que veio. Se a galera não entendeu, joga pro alto aí que eu melhoro esse negócio. Mas a moral Bom, foi... eu entendi, ficou maneiro. Ficou maneiro, né? Bolinha e quadradinho. Uma vez eu vi um físico explicando assim, eu me amarrei numa palestra, eu falei, eu vou explicar com bolinha e quadradinho que ficou maneiro. Então, assim, mas a moral da história, anota aquilo e todo dia bota um em movimento, não precisa ser mais de um, porque você vai estar trocando um, trocando um. Quando você menos esperar, você fez um processo onde você ameniza aquela emoção. E lembra que amenizar não é controlar a sua raiva. E segundo, nenhuma emoção é ruim. O que se torna ruim na emoção é quando eu não sei lidar com ela. Então, se alguém te deixou com raiva, teu chefe te deixou com raiva porque ele criticou o teu trabalho. Você pode ficar com vontade de matar ele e armar uma forma de matar ele, aí a tua emoção não vai ser legal, ou prejudicar ele. Ou você pode falar assim, olha, cara, ninguém nunca mais vai dizer que meu trabalho não é legal. Eu vou fazer esse negócio tão bem feito que ninguém nunca mais vai ter nada para falar da qualidade do meu trabalho. Transformei a raiva em motivação. É isso que a gente tem que fazer. Se eu mapeio a minha emoção, mapeio o meu pensamento e mapeio o gatilho, eu começo a trocar isso para aquilo que eu quero. E não queira trocar tudo. É um por dia. Mais do que isso, vai embolar. Legal. Perfeito, né? Até completando, tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte, né? Não importa muito o que acontece, o que importa é o que você faz perante o que acontece, né? Isso Então, como aí. você falou, a gente não consegue controlar as emoções, a gente consegue controlar nossas atitudes perante aquelas emoções e para o lado positivo, né, de tudo. Acho que essa explicação do quadradinho da bolinha foi bem legal mesmo. Aquilo que você deixa entrar é aquilo que você se torna, né? Ou seja, Isso aí. quadradinho, ou seja, bolinha. É, vamos aqui para a segunda, a da Andressa. Eu acho que dá até para a gente conectar essa aqui com a próxima, que a Andressa falou assim: eu quero melhorar minha comunicação em público, e o Aloysio falou: quero aprender a vender melhor, né? Bom, eu acredito que os dois estão englobados, né? Englobam o quê? A comunicação, saber se expressar com o outro, né? E que dica você tem para a galera que a gente pode usar a PNL para melhorar a comunicação, para se expressar em público, para vender melhor? Então vamos lá. Primeiro, a Andressa já está bem, cara. Hoje ela me apresentou na frente da empresa inteira online, pelo menos arrebentou, viu, Andressa? Já deu o primeiro passo nesse negócio. Se estava ruim, agora já está meio ruim só. Já vai ficar melhor a partir de agora. Mas tirando a brincadeira, para a gente juntar um pouco disso. Comunicação é tudo. Na vida, é a base de qualquer coisa. Se eu quero entender minha doença, por exemplo, eu preciso me comunicar com os meus sintomas. Eu preciso ouvir o que eles estão me dizendo. E ouvir não é falar, fala comigo, porque meu corpo não vai falar. É aprender a localizar isso. Se eu quero ter um relacionamento melhor, eu preciso me comunicar melhor. Se eu quero ser um líder melhor, eu preciso me dar minha atenção plena para aquela pessoa e saber realmente qual é a necessidade daquela pessoa, e para isso eu vou ter que me comunicar melhor. E assim, nos 360 graus. Se a gente juntar isso, tem um modelinho que eu uso muito em empresa, que chama o AIDA, modelo AIDA. Esqueci o nome do cara que criou. Eu uso, na verdade, esse modelo com outras coisas que eu criei, mas eu vou pegar só o AIDA, senão eu vou complicar o negócio aqui. O que é o AIDA? Atenção, interesse, desejo e ação. Então, a primeira coisa, eu preciso conquistar a atenção. Vamos para lá de pessoas. Primeiro, depois eu faço uma ponte com a saúde, se vocês quiserem. Eu preciso ter a atenção da pessoa. Se eu vou na mesa de alguém falar com aquela pessoa e ela está no celular ou ela está escrevendo um e-mail, eu vou falar com ela naquele momento, se é um assunto importante, eu tenho que chegar lá e perguntar, olha, eu tenho que falar um negócio contigo. Você consegue me dar 5 minutos ou prefere que eu volte daqui a pouquinho?
mas eu preciso que ela me olhe nos olhos e que dê 100%. Se eu não tenho atenção, eu não vou ter o resto. Quando eu conquisto a atenção dessa pessoa, eu tenho que, dentro desse momento de atenção, despertar um desejo dentro dela. E despertar um desejo ali, na verdade, antes do desejo, né, eu tenho que ter o interesse dela, eu tenho que falar do significado. Então, eu tenho a atenção, eu tenho o interesse. O interesse é falar daquele assunto que eu quero tratar, mas de forma que seja significativo para aquela pessoa que está me escutando, e não com o significado que ele tem para mim. Tem que ser significativo para quem me ouve. Se eu tenho a tua atenção rapidamente e eu consigo captar o teu interesse, porque eu estou falando de coisas que são significativas para você, quando eu falo daquilo que tem significado para o outro, isso começa a gerar um desejo de fazer alguma coisa com aquilo, começa a gerar ideias daquilo. E aí, dentro desse interesse, a gente vai provocando esse desejo aqui ao lado da emoção. A emoção começa a vir, cara, a gente podia fazer isso, já pensou? E aí você leva a pessoa para a ação, seja o que for. Então vamos lá, eu quero me comunicar melhor com o meu gestor. Eu tenho que ter atenção. Meu gestor é todo acelerado, está fazendo um monte de coisa. Eu preciso de 2 minutos. Olha para mim 2 minutos. Atenção. Interesse, eu tenho que falar do meu projeto, do jeito que tenha significado para ele, senão ele não vai me dar atenção. Quando eu falar do significado que está para ele, eu vou dizer os ganhos que vão ter naquilo, os benefícios que ele vai ter. Despertei o desejo. Quando eu falar disso, eu vou para a ação e para o plano de ação. E aí ele vai junto comigo e eu faço esse ciclo rodar de novo. Se eu estou em vendas, é a mesma coisa. Sem a atenção do meu cliente, não tem interesse. E para ter a atenção do meu cliente, hoje é muito apelativo isso se você trabalha aí com vendas, meu caro. Mas assim, a galera faz qualquer coisa para ter a sua atenção. Fique milionário em 30 minutos. Método único que vai ajudar você a enlouquecer a sua vida financeira. A pessoa bota um anúncio mais doido da vida porque ela usa gatilhos para isso. Meu conselho é não faça isso, seja sincero. Mas seja sincero para ganhar a atenção daquela pessoa. Como é que você ganha a atenção daquela pessoa? Bota alguma coisa que é importante para ela. E aí, se você for falar de vendas, se eu levar isso aqui para o lado de vendas também, aí, que foi a pergunta dele, primeiro, eu preciso ter, dependendo do tipo de vendas que você vai fazer, você tem que ter uma proposta. O que você quer oferecer? Nessa proposta, você vai falar do problema que aquele cliente tem. E dentro daquele problema, qual é a solução que você exerce? E dentro daquela solução, você leva ele para um caminho que tem que ser bom para ele e para você. Mas você tem que ter claro qual é a tua proposta, você tem que fazer o teu cliente falar, cara, ele sabe exatamente o meu problema. É como se eu chegasse assim, sei lá, eu vou vender, vou vender curso de inglês. Aí eu falo, cara, como é que é quando você faz uma viagem e as pessoas todas estão falando, sorrindo e você não consegue entender? Como é que você se sente quando tem uma oportunidade para fazer algum evento no teu trabalho, mas você precisa dominar uma outra língua e falar fluentemente e você não consegue? Falei do problema, aí eu vou para a solução. E se você pudesse, em apenas alguns meses, com práticas diárias, poder garantir que no final do ano, em qualquer evento, em qualquer viagem, depois dessa pandemia, você vai estar pronto para se expressar do seu melhor. Eu estou falando do conteúdo da pessoa. E aí eu vou criando um cenário em cima disso, em cima de qualquer coisa que seja. Mas ele tem que ser, quando eu falo de vendas, verdadeiro, tem que ser bom para todo mundo. Senão aquele cliente vai comprar uma vez de você e vai falar mal de você o resto das vezes. Então, tudo hoje, com mídia social, mais do que tudo, e acho que a mídia veio ajudar muito a gente, não dá mais para vender aquilo que o outro não quer comprar. E aí, falando em processo de venda, você tem que comprar primeiro aquilo que você está vendendo. Eu só vendo o curso que eu compro primeiro. O modelo que eu estou vendendo para as pessoas primeiro, eu pratiquei em mim e vi se funciona ou não funciona. Senão, eu não vou vender para alguém. Senão, eu não estou comprando aquela ideia. Da mesma forma, às vezes as pessoas querem comprar um produto meu e quando elas me dizem a necessidade, eu digo para elas, isso aqui não traz aquilo que você está perguntando. Ela vai trazer essa outra coisa aqui. Você quer? Eu conheço outros e outros parceiros que trazem isso aqui. A gente precisa ser sincero. Se eu trouxer isso para o nosso tema de saúde, é a mesma coisa. Meu corpo precisa de atenção. Se eu não parar e meditar um pouquinho e jogar minha atenção para saber aonde o meu corpo está sobrecarregado, eu não consigo perceber quais são os sintomas antes de aparecer como doença, porque eu posso sentir com a prática uma sobrecarga. É um tipo de meditação, eu consegui perceber as sobrecargas que o meu corpo está tendo, em que pedaço está. Se eu sei, eu dou atenção para o meu corpo, eu começo a despertar o interesse, aí eu posso estudar, por exemplo, a psicossomatização das emoções e perceber que cada parte do meu corpo está ligada a um tipo de pensamento de emoção. Ali eu vou entender a mensagem que o meu corpo está passando. Eu estou tendo um interesse, eu estou entendendo o interesse, o meu interesse ali naquela parte, o interesse do meu corpo ali, com aquela dor no joelho, por exemplo.
E aí, exemplos disso. Minha garganta, toda hora eu tô com a garganta inflamada. Antigamente a garganta ficava as amígdalas, né? Agora elas foram para o cérebro que viraram tonsilas, né? Mais amígdala. A minha garganta está inflamada. Pensa aí, onde você engoliu um sapinho? É certo. Você não falou alguma coisa para alguém em algum momento. Cara, meu estômago toda hora dá uma má digestão, um negócio assim. Fala, abre o coração pro amigo aqui, o quanto que você anda ansioso, o quanto que a tua cabeça não para. Então você consegue fazer associações diretas, mas para isso eu preciso entender aqui. Depois eu vou gerar um desejo, que a partir do momento que eu sei o que está acontecendo, eu vou pesquisar, eu sei o que eu tenho que fazer de contrapartida, e aí eu vou para ação. E assim eu vou fazendo um trabalho de melhoria contínua na minha saúde, onde eu não preciso, na maioria das vezes, ficar doente. Eu vou localizar alguma coisa antes que ela se manifeste com toda a sua força. Em cima disso. Minha esposa, por exemplo, me ensinou uma coisa muito interessante. Quando eu casei com ela, era uma coisa que eu não fazia. Entra no restaurante para comer, ela fala, eu vou lá e, porra, isso aqui é gostoso, eu pego aquilo ali. Era assim que eu comia antes. Normal, apesar de comer balanceado, mas era assim, tô a fim de comer isso. Ela falou, cara, escuta teu corpo. Pergunta pro teu corpo o que ele quer comer. E é óbvio que o rapaz com mente de engenheiro testou isso. E eu já comi coisas que eu tava afim, mas o meu corpo não queria. E aquele negócio não caiu tão bem. Então escuta teu corpo, pergunta para ele. Tem gente que nesse momento que tá pensando, o Marcelo tá maluco, ele ficou doido na pandemia. Eu vou conversar com o meu corpo? Olha, de médico e louco todo mundo tem um pouco, não é o ditado popular? Essa maluquice me ajuda a ser mais saudável. Indico que você fique um pouco maluco porque agrega muito na vida. Mas um maluco, beleza, ali com um direcionamento bacana. Se tiver mais dúvida aí, se vocês quiserem desenvolver, pergunta aí. Legal, legal. Pô, é sensacional, é exatamente isso, né, Marcelo? A gente, muitas vezes eu vejo isso, essa questão, a saúde ainda é algo um pouco obscuro para as pessoas e elas tentam buscar a saúde sempre no externo, né, na beleza, no corpo bonito, ou no exame de sangue que está tudo bem. Só que esquece que a saúde engloba tudo, né? A saúde financeira, saúde nos relacionamentos, a saúde espiritual. Se a gente não tiver bem com um todo, a gente não vai ficar bem com uma parte. Então, acho que isso é um recado bem legal que você trouxe, né? Converse, então, ó, galera, ó, hashtag do Marcelo aí, ó, converse com o seu corpo. Só aí. Bate um papo com ele, né? Vai melhorar aí. Melhorou a alimentação do Marcelo, né? Vamos ver quem não está conseguindo fazer dieta aí, bater um papo com o corpo, se não melhora, né? Então, ó, galera, quem quiser botar pergunta, pode botando também. E aí, ó, as pessoas já falaram o seguinte: o que você quer? Agora eu quero que você responda o seguinte pra gente: o que você precisa? Será que tem diferença? Será que tem diferença o que você quer para o que você precisa? Alguém sabe aí do que precisa? Coloca aí pra gente. Ó, oportunidade única, galera. Oportunidade única. Quem não conhece, quem conhece Marcelo Felipe sabe o cara formidável que ele é. Já tem anos de prática, tem muita experiência. E você está tendo aqui agora um coach de graça com ele. Então, se eu fosse você, eu aproveitava, tá? Porque não tá baratinho a hora dele, não. Ainda mais agora, nessa pandemia, o cara tá trabalhando mais do que... Então, ó, aproveita, bota aí. O que você precisa? O Marcelo vai ajudar a gente a desmistificar aí como é que você pode alcançar o que você precisa. E pensando aí, Marcelo, um pouquinho também nisso que você falou, né, de conversar com o corpo, eu gostaria que você falasse também algo que eu bato bastante na tecla, a importância sobre a meditação, né? Eu até brinquei, Marcelo mandou uma mensagem para mim de zoação, né? Eu falei, tá pronto para a live? Ele falou, quando? Amanhã? Aí eu falei, Marcelo, agora eu tô zen, porque eu tô meditando todo dia. Então fala pra gente um pouquinho o benefício que a meditação tem para nossa vida, para a saúde, para tudo, né? Então, tem vários tipos de meditações em cima disso. Já até comecei com a minha esposa a escrever um livro sobre isso, sobre alguns tipos, a gente já escreveu alguns, mas esse deve sair mais para frente. Mas assim, de base, eu posso meditar na minha consciência corporal, que foi o que eu falei, para saber o que meu corpo está me dizendo. Eu posso fazer uma meditação na energia, como é que está a minha energia, como é que está a minha saúde energética mesmo, como é que está a minha disposição e tudo, e fortalecer e potencializar isso. Eu posso meditar nas minhas emoções, percebendo o que gerou um impacto emocional e limpando isso. Eu posso meditar para diminuir o fluxo da minha mente. Os mantras, por exemplo, servem muito para isso. Quando você repete um mantra, seja ele qual for da sua preferência,
a sua mente foca num único lugar e aqueles milhares de coisas que estavam acontecendo vão diminuindo a velocidade da sua mente. A gente pode aprender a meditar para acessar a nossa intuição e ver qual é o melhor caminho para a gente. Aí vai depender da sua crença, pode ser se conectar com Deus, com a sua espiritualidade, você dá um nome bonito para isso, mas minimamente conversar com a sua parte sábia e ter a sua intuição do que você pode fazer nesse momento. A gente pode meditar para treinar o foco, a gente pode meditar para treinar a concentração, então dá para meditar para um monte de coisa. O que eu recomendo na parte de saúde minimamente? Medita respirando, imagina que você está escaneando o teu corpo, mas com muita calma, é como se você respirasse em cada lugar. Respira na cabeça e vê como é que está a tua cabeça. Respira no teu pescoço e vê como é que está o teu pescoço. Nos teus ombros e vai prestando atenção. Faz um scan mesmo, como se passasse um scan em você, respirando. Vai de cima a baixo, de baixo a cima, na sua preferência. E aí percebe qual é a parte do meu corpo que eu percebi mais tensão, que eu percebi mais incômodo, ou que eu percebi mais cansaço, ou que eu percebi latejar um pouco. Se você quiser, aí você pega naquela parte do seu corpo e começa a respirar só ali. E vai respirando o mais suave que você puder ali. Como se você tivesse, como se aquele negócio tivesse acelerado e você tivesse diminuindo o fluxo e relaxando só aquele pedacinho do teu corpo para ele entrar na mesma sintonia de todo o resto. Essa é uma meditação um pouco mais simples que te ajuda a reconhecer os teus sintomas. Se você quiser ir num nível mais elevado, aí você pode estudar um pouco sobre psicossomatização das emoções. Aí, por exemplo, tem o Val Capelli e o Gasparetto tem vários livros sobre isso. A Cristina Cario tem um livro bacana sobre isso. Tem vários onde você vai ver, calma aí, é minha garganta que está doendo? Eu estou engolindo sapo. Que sapo que eu estou engolindo? Aí eu consigo associar com aquela parte da emoção. A minha meditação traz a consciência do que eu vou trabalhar na minha emoção. Ah, não. O que está me incomodando é os meus ombros. Que tipo de peso você está carregando que não é seu? O quanto que você está querendo levar o mundo nas costas? Não, é o meu joelho que está doendo. Calma aí. O quanto que está desequilibrado o seu passado e o seu futuro? E o quanto que você está vivendo pouco o seu presente? Ah, não, eu estou com dor lá no meu pé, na minha panturrilha. Que medo que você tem lá do teu futuro? O que você não está caminhando para o lugar que você quer? Aí você sabe fazer as perguntas a partir de um conhecimento como esse. Então você vai meditar, vai escanear, vai relaxar e vai... Pode buscar numa fonte dessa que tipo de pergunta, que tipo de acesso aquela parte do teu corpo está te dando. Isso é fantástico. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Bruce Lipton, que ele tem lá o livro dele, A Biologia da Crença, que ele fala muito isso. Nosso sistema inteiro funciona baseado em como eu lido com o ambiente. E ele vai explicando, ele é um PhD em biologia, em célula, ele vai explicando como isso funciona no teu corpo. Hoje tem muito material sobre isso. Saiu há um tempo atrás, Healing, não era, não é Hell, na Heal, não é? O Poder da Cura. O Poder da Cura, isso, na Netflix também. O Bruce Lipton fala, o Deepak Chopra. Então tem várias fontes. Mas assim, a meditação, ela vai te dar o benefício, acima de tudo, de você diminuir um pouco o seu ritmo e se perceber. O nosso problema é que a gente não se percebe, seja em que área for. Quando você cria o hábito de meditar, e meditar para começar pode ser prestar atenção na sua respiração, se você tiver dificuldade. Mas Marcela, minha mente foi em outro lugar, traz ela de volta, não tem problema, no início é assim, é treino de foco, depois, e você vai descobrir que quando você medita, o teu foco também melhora, porque você está treinando esse foco de ir e vir para onde você quer. E aí você vai diminuir isso tudo, e aí os benefícios são imensos, para várias áreas, vai depender de onde você vai aplicar, aqui eu dei um exemplo de uma aplicação direta para a saúde, mas conectando com as emoções, mas pode cair em qualquer um daqueles atributos de saúde ou outras áreas da vida. Legal, sensacional, Marcelo. E, bom, ó, tiveram duas pessoas aqui. A Andressa falou o seguinte: eu preciso acreditar mais no meu potencial. Achou aí a solução para falar em público melhor, né? Exato. Já respondeu, perguntou e respondeu junto, já foi junto. Já foi, né? Foi pergunta e resposta. Foi uma auto-reflexão, né? Eu digo. Isso aí. Pensa assim, só respondendo a Andressa, pensa assim, Andressa. Que tipo de evento pode ter acontecido na sua vida em algum momento que fez você diminuir o seu poder pessoal quando você se expõe a outras pessoas? Se você localizar esse evento e ressignificar ele, mudar o significado dele, e assim, já dá para falar de cara, eu te conheço um pouquinho, mas falando genericamente, isso vai caber para a maioria das pessoas. Se eu tenho receio
de falar em público, por exemplo, de me expressar em público, pergunta para o Renan aí, que depois ele fala para vocês sobre isso. Certeza absoluta que você se prepara em dobro do que as outras pessoas que não têm. Então, se você se prepara em dobro, porque você vai fazer uma coisa e você deve estudar mais do que isso, e ver se cabe aí para você, André, certo que você vai estar preparado. Vai sair da melhor maneira. Você só precisa soltar o botão e fluir. Agora, quando você localizar o exemplo, ajuda, porque senão fica como se fosse uma âncora que te prende alguma coisa do passado que você não lembra, e quando aquela âncora estica, teu navio não passa dali. Esse é o evento. E isso é o que a gente faz em hipnose e a PNL também, de ir lá e buscar um pouquinho disso e trocar o significado desse negócio. Uhum. Pô, legal. Então, já que você puxou aí essa da Andressa, né, eu vou até dar o exemplo também, né, para quem sabe te ajude um pouco aí, Andressa. Um dos meus problemas pelo qual eu procurei o curso da PNL foi para trabalhar a minha dificuldade de falar em público. Então, eu não conseguia falar em público, era horrível, eu ficava muito nervoso, me sentia muito mal. Assim, até conseguia, né, mas a sensação para mim era péssima. E quando eu fui trabalhar isso lá no PNL, eu descobri que o que estava me limitando era uma memória que eu tinha de infância, onde eu fui ler um trabalho na frente da turma e a turma começou a brincar, a criança, né? Eu fiquei nervoso, comecei a tremer e a partir daquilo me vieram vários apelidos, né? Terremoto, britadeira e tal. E desde então não tinha conseguido mais apresentar nada. Desde sala de aula até faculdade, para mim era horrível. E quando eu consegui realmente ressignificar essa crença que eu tinha, essa memória que estava muito... Era bem forte assim mesmo. Eu consegui mudar completamente a forma como eu enxergava. Eu consegui ver que, na verdade, eram só crianças fazendo coisas de criança. Ninguém estava ali tentando me fazer mal ou me colocar para baixo. Na verdade, quem fez isso comigo foi eu mesmo, né? Repetindo aquela memória para mim. Então, agora eu consigo, por exemplo, o que o Marcelo falou, né, de preparação, era algo que eu tinha muito forte. E eu até brinquei no início da live, eu realmente não preparei nada para hoje, eu só falei, vou abrir a live e venho o que vier. Agora eu estou em tranquilidade para fazer isso, mas antes eu não conseguia, não. E tu já começou a treinar o medo de falar em público falando em público, né? Que eu te botei lá na frente e fala, me conta aqui qual é o teu problema. Mas fala aqui que vai sair. Na frente das 30 pessoas, sei lá. Nem lembro quanto tinha na tua sala. E detalhe, tá, Andressa? Cuidado com o Marcelo, que ele fez a técnica comigo lá, aí falou, fecha o olho aí, botou o microfone na minha mão, falou, agora a aula é tua, vai lá. E foi, me virei, me virei. O pessoal até aplaudiu. Não sei se foi por pena, né? Tô brincando. Então, ó, tem uma pergunta aqui, Marcelo, bem legal. Acho que vale até a pena a gente ver também. Do Luiz, que ele fala o seguinte: a cerveja no final do dia, para mim, é um momento de escape. O problema é que acabo fazendo isso quase todo dia. Como me livrar ou substituir isso, pois vejo como um ganho secundário e momentâneo? A pergunta, Luiz, é: a cerveja substitui o que você não tem? Ou que você não consegue? A cerveja é para você um momento de paz, de tranquilidade, de relaxamento, de felicidade. Que momento que você não está tendo nos seus ambientes sobre isso? E aí não tem muito caminho, você vai ter que começar a criar isso. Ah, se eu estou me estressando o dia inteiro, a minha cervejinha ou cigarro, é a mesma coisa de quem fuma. A desculpa número um de quem fuma é: eu relaxo com aquele momento. Relaxa. Você criou o hábito de relaxar ali, mas o que você está deixando de fazer? Então você tem que pensar, Luiz, primeiro para ficar mais simples. O que você pode botar além da cerveja nisso? Aí vai falar, porra, comer um chocolate. Tudo vai dar barriga, vai devagar. Vê se tu arruma alguma coisa sem efeito colateral. Mas de qualquer forma, isso é solução de contorno, não é solução definitiva. Você tem que se perguntar, aquele momento, a cerveja, o chocolate, o cigarro, seja o que for, eles me trazem o quê? Aí define a nota. É prazer, é relaxamento, é bem-estar, é um momento de felicidade, é um momento onde eu estou comigo. Define lá para você. E aí você pergunta, onde eu não estou tendo isso aqui na minha vida que eu estou vindo para cá para ter? E aí, gente, serve para todo mundo. Toda vez que eu não estiver tendo alguma coisa que todo ser humano merece, como felicidade, momentos de tranquilidade, paz, relaxamento, bem-estar, eu vou buscar isso em outro lugar. Se eu for no lado financeiro,
Se eu não estou feliz, eu compro. E aí eu gasto o dinheiro inteiro. E aí eu vou fazendo coleção de sapatos. Eu não. Algumas mulheres que eu já vi aí pela vida de clientela que se vender compra até apartamento. O Dalton aqui conta muito essa história. Tem uma que eu fiz uma conta lá, dá para comprar o apartamento da cliente. Então, assim, eu vou comprar alguma coisa. O outro vai correr para comida. Então, eu não estou feliz, eu como. Aí, o que eu vou comer vai dizer que tipo de problema que eu estou tendo. Eu vou comer o doce, eu vou querer jogar de volta a dopamina, a serotonina, que vai me dar o prazer, o bem-estar no meu cérebro. Então, tudo é uma compensação. Não tem problema nenhum se tu gosta de tomar a tua cervejinha faz parte da tua rotina. Aí é a tua escolha de vida. Você tem que só medir os prós e os contras disso e a quantidade que você faz disso para isso não virar um gatilho, na verdade um ganho secundário. Porque do jeito que você está descrevendo, se é diário, isso tem muito mais cara de ganho secundário. Aliás, uma forma de todos nós testarmos aqui alguma coisa que a gente fala assim, não, isso aqui é tranquilo para mim, mas me faz bem, mas testa assim, fica 2, 3 dias sem fazer aquilo que te faz bem, só para ver se você não morre, para ver se você tem domínio de você, seja o que for. Ah, minha cervejinha, fica 2, 3 dias sem a cervejinha, chocolate, fica 2, 3 dias sem o chocolate, sem morrer. Ah, sei lá, é o meu cigarro, fica 2, 3 horas, não brinca, 2, 3 dias sem o teu cigarro. Por quê? Se a gente perder o domínio sobre qualquer coisa, ela pode, e aí pode ser até a coisa mais saudável do mundo, a água é uma maravilha para o corpo, mas ela sobrecarrega. Hoje estava conversando com meu cunhado que é médico, ele falou, até a água mata se o cara botar um rótulo aqui, 10 litros de água em 1 hora vai te matar. Ali. Então tudo depende de como você faz, daquilo que você faz. Os excessos em qualquer lado da vida vai gerar sobrecarga. E aí não é só o excesso emocional. Quando a gente tem excesso na comida, isso é um excesso emocional que está lá jogado na comida. Eu tenho que descobrir o que aquilo está compensando. Show, maravilha. E o legal, né, Marcelo, é que ele já até enxergou, né? Ele falou assim, olha, eu sei que é um ganho secundário. Já Então, sabe. isso a mentalidade, é isso que eu falo, que é uma coisa que é engraçada, né, mas ao mesmo tempo é ruim. É que, na grande verdade, a gente já sabe, com a quantidade de informação que a gente já sabe o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que comer para ser saudável, para viver uma vida feliz. Só que vem a grande questão, né? Por que a gente não faz? E aí é o que você falou, porque muitas vezes a gente está preocupado em solucionar o que está acontecendo, ao invés de ir na causa. A gente quer solucionar ali, vou parar de beber, mas por que você está bebendo, né? Descobrir o que você está querendo compensar com a bebida. Então, muito legal essa reflexão que você trouxe. A Andressa falou, uma brincadeira aqui, falou, ó, me preparo mesmo, né? A abertura de hoje que o Marcelo comentou, treinei 4 vezes e também uma página inteira escrita. É, e me parabenizou aqui pelo meu crescimento. Disse que eu falei com um brilho nos olhos da minha conquista. Muito obrigado, Andressa. Com certeza, assim, eu falo com um brilho nos olhos porque olha que doideira, né? A minha paixão, eu sempre amei ensinar. Eu amo ensinar, eu amo estar aqui, estar falando, ensinando, podendo passar as coisas para os outros. E eu não podia fazer isso por causa de uma crença que me limitava. Se você botasse 5 pessoas na minha frente, já estava ruim. Eu fazia o grupo de estudo, né? Eu ensinava para a galera, era 3 a 4. Pô, Renan, posso ir? Não, não, tá cheio já. Eram 5 pessoas. Então, pô, hoje que eu assim, não preciso mais me prender por causa disso, né? Eu já me enxergo daqui a pouco no palco, dando treinamento para 5.000 pessoas. Não tem como eu não falar com um brilho nos olhos, né? Porque é algo que realmente mexe comigo e me faz feliz aí poder realizar esse sonho. E aí, galera, ó, lembrando que tá acabando a nossa live, infelizmente, né? Se pudesse, a gente deixava aqui 3 horas, 4 horas, ia só assistindo aqui o Netflix do Marcelo Felipe. Vou falar com a Netflix, Marcelo, para fazer um seriado contigo. O pessoal vai gostar de assistir. Então, ó, galera, manda aí a pergunta, tá? Faltam uns 9 minutinhos para a gente acabar. Tem alguma coisa aí agora, Marcelo, que você queira colocar, deixar de recado, mensagem para a galera? Gente, pensa da seguinte forma, e aí seja na saúde ou em qualquer área. Se a gente não encontrar um significado grande o suficiente para superar os obstáculos que a gente vai ter pelo caminho, os obstáculos vão derrubar a gente. Então, uma coisa, por exemplo, é pensar em que eu tenho que entrar em forma
porque o meu médico está me cobrando isso e meus exames estão ruins, porque eu tenho o quê? É uma obrigação. A outra é pensar assim, eu sempre quis ter filho, meu filho pequeno tem uma energia tremenda e eu não estou conseguindo acompanhar ele. Calma aí, aquilo ali é o meu sonho, eu não vou conseguir acompanhar meu filho? Aí você vai entrar em forma para acompanhar o seu filho. Então encontra o teu significado. Aí compartilhando um exemplo, eu, sei lá, desde que eu me dou por gente, eu faço atividade física, eu me alimento bem. Mas uma coisa que sempre me moveu na vida, por exemplo, foi sempre o meu caminho do que eu escolhi de espiritualidade, de vida, de tudo. E o que eu percebi? Cara, eu não faço atividade física, eu me alimento bem, porque eu tenho que ficar bonito, eu tenho que ficar em forma. Eu faço porque esse corpo aqui é a base dos meus sonhos. Se ele não estiver funcionando 100%, eu não sei qual é a crença de quem está me ouvindo aqui. Mas assim, nesse mundo sem o corpinho funcionando, não tem sonho. Talvez alguém seja espírita e pensa assim, não, mas eu acredito em reencarnação, vai ser na próxima vida. Nessa aqui não tem sonho, meu. Se esse É, corpinho, independente da sua crença, não estiver funcionando, não tiver energia aqui, não tem sonho. Então, quando você pensar em cuidar da sua saúde, pensa assim: isso aqui é a base do meu sonho. Faz uma lista e bota no papel quais são os meus sonhos, os meus maiores sonhos. Eu quero ver meu filho crescer e se formar, eu quero acompanhar meu filho, eu quero fazer uma viagem para Machu Picchu, caminhar não sei aonde, eu quero andar pelo sei o quê, eu quero fazer o caminho de Santiago, sei lá. E fala: isso aqui, sem isso aqui, não tem sonho. Eu quero montar o meu negócio, sem isso aqui, não tem energia para ter sonho. E a gente vai descobrir que se alimentar e fazer atividade física tem muito mais a ver com um sonho e com um significado, porque isso aqui é a base de tudo, do que eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que ficar bonitinho, eu tenho que ficar feinho. A gente vai dando um jeito com o que tem na parada lá e não discute a relação. O salão foi embora lá na parada, meu, agora é cabelo grande, já tô até pensando em deixar crescer, meu. Peguei uns olhos aqui que a minha esposa usa, passo no cabelo, olha que maravilha, eu tô até pensando, vai ficar grande agora o cabelo. Durar mais 2 meses fazer a um quarentena vai corte. ficar assim, é. Vou ficar igual daqui a pouco samurai, sabe? Sempre gostei de arte marcial, vou cortar aqui. Meu irmão, tudo tem jeito nessa vida, mas tirando a brincadeira, quais são os seus sonhos? Bota no papel os seus maiores sonhos e olha pra você no espelho e fala: isso aí, esse corpinho aí tem que funcionar para esses sonhos acontecerem. Você vai descobrir, tu vai acordar cansado, você vai malhar, você vai estar com vontade de comer um chocolate, tu vai comer, mas aí tu vai fazer uma atividade física para compensar. Eu não deixo comer o que eu quero, eu só compenso. Se eu comer uma coisa a mais, eu compenso na atividade física naquilo e ponto. Se hoje teve sobremesa, depois amanhã não vai ter e eu vou fazendo uma série de compensação. Mas a base para a gente fechar esse negócio, isso aqui, saúde, não é coisas que eu tenho que fazer, o que o meu médico diz, o meu nutricionista, o meu personal, alguma coisa. Isso aqui é a base para o meu sonho. Então, se você quer sonhar e você quer realizar, isso aqui tem que estar funcionando. Perfeito. Pô, sensacional a mensagem aí, né? Fechou com chave de ouro. Acho que foi até um jab assim para o pessoal dar uma acordada. Opa, calma aí. E galera, lembrando aí, quem quiser também cuidar mais da saúde, entender um pouquinho melhor, toda segunda e quarta eu tô fazendo lives aqui voltada para isso, para trabalhar a sua mentalidade, para você começar a ver de onde vem a sua saúde, como é que você pode mudar o seu comportamento para melhorar a sua saúde. E nessa sexta-feira, às 8h30 também, vou fazer uma live com a Joelma, ela é coach financeira, e eu vou abordar um pouquinho sobre dor. Então, se você está sentindo dor aí, nesse home office, né? Dor na cervical, dor na lombar. Assiste a live sexta-feira às 8h30. Eu vou falar um pouquinho mais sobre dor, como é que elas surgem, o que é a cronificação da dor, né? Por que as dores cronificam, como é que a gente pode resolver isso. Eu espero que possa ajudar vocês para melhorar um pouquinho esse trabalho aí em casa agora em meio a essa pandemia, né? E quero agradecer aqui de novo a participação do Marcelo. Minha gratidão por ter aceitado o convite. Como eu falei para vocês, viu, galera? Ele não mede, não. Ele sai falando, joga tudo. Aqui é uma aula, entendeu? Então, se você aproveitou, fez bem. Se não aproveitou, aproveita, porque a gente ainda vai ter uns 3 minutinhos para responder uma última pergunta. Mas, de qualquer forma, Marcelo, muito obrigado novamente, né? Tenho certeza que o seu caminho vai ser sempre de sucesso, porque você é um cara sensacional, um grande professor, uma pessoa maravilhosa. E todo mundo que está assistindo aí com a gente ao vivo também, muito obrigado, gratidão por terem dedicado uma horinha da vida de vocês para estar aqui com a gente. Então, quem quiser mandar uma pergunta aí, pode mandar nesse finalzinho e deixo com o Marcelo aí nossas considerações finais. Muito obrigado, meu caro
Pro cara que não falava em público, agora tem live segunda, quarta e às vezes sexta. Olha que maravilha. O negócio tá bom. Muito obrigado. É Teve um sempre um... mês que eu fiz 15 lives seguidas, 15 dias seguidos de live. Tá vendo? Pegou o gosto do negócio. Esse é o problema. Quando o mosquitinho morde a gente pega o gosto dessas coisas, ferrou tudo. Cara, obrigado. É sempre um prazer poder contribuir, seja na área que for. Eu gosto de estudar todas essas áreas. Eu tenho parceiros em todas as áreas para poder me aprimorar e aprender coisas que eu não sou tão especialista, mas que eu uso na minha vida. E eu gosto de falar de coisas que eu vivo na minha vida. Então, vivam a vida de vocês, que vocês vão poder falar daquilo. Se você quer falar em público, vive aquilo que você vai falar em público, que você vai descobrir que vai ser fácil expressar você mesmo. Se você quer vender, compra aquela ideia dentro de você e usa ela, que você vai descobrir que é fácil expressar aquilo e ser sincero naquilo. E não fica preocupado em conquistar clientes. Seja sincero, verdadeiro e saiba dividir o teu discurso. Quem tiver que comprar, vai comprar e vai ter sempre gente te procurando. Isso talvez seja o teu melhor marketing da vida. Porque você não vai precisar anunciar em algum lugar, as pessoas vão falar da qualidade do seu trabalho, seja em que área for. Porque você vai estar vivendo aquilo. E o nosso mundo hoje está precisando um pouco de pessoas que vivenciem mais as suas próprias experiências e compartilhem o que tem de melhor, em vez de reclamar do que não está funcionando. Eu não tenho poder de mudar a política do Brasil, o presidente, o governador, o prefeito, o ministro de não sei aonde. Eu tenho o poder de mudar aquilo que está ao meu redor. Vamos juntos mudar o que está ao nosso redor e fazer a nossa parte para construir um país, uma civilização, uma sociedade mais saudável em todos os sentidos. O que vocês que estão nos ouvindo puder agregar nisso, esse é o melhor presente que a gente pode dar para as pessoas, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos familiares, para o nosso país, para o mundo. Beijo no coração de todos, de verdade, é sempre um prazer. De novo, meu caro, muito obrigado. É um prazer fazer aquilo que a gente ama. Não tem esforço, fica natural. Então podendo contribuir, vai ser sempre um prazer. E vocês todos estão nos ouvindo, arruma outra coisa para estudar aí que ainda não terminou o dia não. Brincadeira, descansa que amanhã tem mais. É isso. Então, muito obrigado aí, Marcelo. Obrigado a todo mundo que participou. E a gente se vê na próxima, hein? Sexta-feira, às 8h30. Tamo aí. Obrigado, Marcelo. Um Abração, abraço. valeu.